Bom, pessoal, a gente vai ver agora uma continuação então de força de atrito, o que seria resolver um exercício na UR4 do livro. E a gente vai ver essa complicaçãozinha a mais, né, que pode acontecer, que além de eu ter a força de atrito sendo aplicada no corpo, eu ainda vou ter que decompor algumas forças para conseguir fazer a análise. Bom, vamos entender como que é esse problema para que vocês consigam fazer esse tipo de aplicação então. Então, vou mudar para cá. Seguinte, no exercício R4, ele fala assim, um caixote que tem massa de 120 kg é arrastado sobre um piso horizontal, né? Então, deixa eu anotar a massa dele. Ele me deu a massa igual a 120 kg. É arrastado, então, por um piso horizontal com uma força F exercida, né, por meio de uma corda e que forma um ângulo de 30 graus com a direção movimentada da caixa, conforme representado na figura. Então, agora, a força que eu faço não é mais bonitinha, retinha. Eu estou fazendo uma força um pouco inclinada. E eu vou ter que decompor essa força, se eu quiser achar as demais forças que atuam, né, dentro desse caixote aí na situação descrita. Aí falou, se o caixote se movimenta com velocidade constante, então velocidade constante significa que não tem aceleração ou que não tem força resultante. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero, ou seja, força resultante é igual a zero. Então, ele está em equilíbrio, certo? Está se movimentando por inércia. Não tem forças resultantes. Todas as forças se anulam na situação, mas ele se movimenta em velocidade constante. E a força que alguém está fazendo, aqui essa força F, ela vale 600 newtons. Então, é isso que eu tenho. Aí ele quer saber, item A, primeiro, qual é o valor da força de atrito cinético desse movimento? Bom, primeira coisa, como eu estou movimentando essa caixa para cá, a força de atrito vai surgir para o outro lado, né, atrapalhando o movimento. Então eu tenho aqui uma força de atrito. Só que, para eu ter a força de atrito daquele lado, eu tenho que ter alguma outra força para esse lado, já que a velocidade é constante e ela vai ter que ser anulada por essa outra força. Essa outra força que está fazendo é uma decomposição dessa força F. Porque como ela está inclinada, significa que existe uma parte dela aqui, que eu vou chamar de F em X, e existe uma parte dela que está para cima, que eu vou chamar de FY. Então, eu preciso decompor esse vetor para conseguir achar o quanto ele vale. Tem mais forças aplicadas na caixa? Tem. Quais seriam elas? Essa caixa tem massa, 120 kg, então ela tem força-peso. Então, força-peso sempre apontando para baixo, vou colocar aqui o P, e como ela está no chão, então o chão vai dar o apoio, logo ela também tem uma força normal aqui apontando para cima. E com isso eu mapeei todas as forças que existem nessa caixa. Então, força de atrito, força-peso, força normal, força F decomposta em FY e Fx, cada uma num eixo. E como ele me perguntou, item A, qual é a força de atrito cinético? Então, item A, ele quer saber qual é a força de atrito cinético. Para achar ela, como essa caixa tem velocidade constante, eu vou olhar só nas forças da horizontal. E eu percebo que só existe a força de atrito e só existe a força Fx. Então, a força de atrito cinético, ela é exatamente igual à força Fx, porque uma está anulando da outra, uma para que a velocidade seja sempre constante. Então, eu sei que a força de atrito cinético
é exatamente igual à força na parte X, certo? Que ela está sendo feita. Bom, mas como que eu calculo essa força então? Primeira coisa, vamos remontar o triângulo e já vamos achar o Fx e o Fy numa tacada só. Vamos fazer aqui no cantinho. Eu tenho essa força na diagonal. Eu tenho aqui ó, o Fy, que eu vou pegar vetor rabinho cabecinha e colocar desse lado. E aqui, deixa eu continuar um pouquinho mais. E aqui eu tenho o Fx também, vetor rabinho cabecinha, Fx desse lado. E o ângulo formado é 30 graus. Então, 30 graus está exatamente aqui, certo? Entre esses dois vetores. Para fazer seno e cosseno, então, vou colocar aqui primeiro. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o Fy, dividido pela hipotenusa, que é o valor do F, que está ali. Seno de 30 graus, eu sei que vale meio. Isso é igual a Fy dividido por F, que ele me disse que é 600. Então, como eu quero achar o Fy, multiplica em cruz. Então, 2Fy é igual a 600. Quem está multiplicando vem para cá dividindo. Logo, o Fy é igual a 300 newtons. Pronto, achei o Fy. Já acho o Fx também. O Fx é o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a F cateto adjacente, que é o Fy, Fx, dividido pela hipotenusa, que continua sendo F. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, não é um número muito bonitinho. Isso é igual a Fx, que eu quero descobrir, e o F continua valendo 600. Multiplica em cruz. 2Fx é igual a raiz de 3 vezes 600. Quem está multiplicando vem para esse lado dividindo, vai dividir o 600, então eu tenho que o Fx é igual a 300 raiz de 3, que eu dividi o 600 por 2, então dá 300. Raiz de 3 não tenho o que fazer, copia ele, e aí coloca Newton de força, pronto, eu tenho o valor do Fx. Como o Fx vale isso, logo eu sei que ele é igual à força de atrito cinética, então eu já estou respondendo a pergunta. Então só vem para cá, joga esse valor aqui, e eu tenho que a força de atrito cinética é igual exatamente a 300 vezes raiz de 3 newton. Então esse é o valor da força de atrito cinética, tá, do exercício, uma vez que ele está com velocidade constante. Então eu posso dizer que as duas forças são rigorosamente iguais. Aí ele faz mais uma pergunta depois. Aí ele quer saber qual é o coeficiente de atrito cinético, certo? O μc. Então a pergunta do item B, ele quer saber quanto que vale o coeficiente de atrito cinético do problema. A gente sabe que, para trabalhar com ele, a gente usa a fórmula da força de atrito, que diz que a força de atrito cinética é igual a μ vezes a normal. Força de atrito cinética eu tenho, que eu acabei de calcular, que é 300 raiz de 3. Então, essa daqui eu tenho. É igual ao μc, que ele quer descobrir, e está faltando achar essa normal. Até o momento, vocês sempre calcularam normal como sendo igual à força-peso, porque a situação de forças era sempre muito simples, e realmente uma acabava sendo igual à outra. A partir de agora, não vai ser mais assim. Nem sempre a força-peso vai ser igual à força normal, e eu vou ter que olhar o exercício para conseguir responder isso. Como que eu vou responder isso? Eu vou olhar para ele. Se só existisse na vertical força-peso e força normal, eu concluo como a gente sempre concluiu. Isso é igual a isso. O problema é que agora está aparecendo uma outra força na vertical, que é o Fy, da decomposição da força F.
Logo, o sistema só está em equilíbrio porque existe as três forças atuando juntas. E o que eu posso concluir? Que tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Quando só tinha força-peso normal, peso é igual a normal. Tudo que está para cima é igual ao peso que está para baixo. Agora, como eu tenho essa outra força no sistema, então eu tenho que levar ela em consideração também. Logo, para eu conseguir achar essa normal, então eu tenho que colocar tudo que está para cima, que é normal, mais força y, tem que ser igual a tudo que está para baixo, que é a força-peso. E aí, para calcular isso, normal mais força y, eu já calculei. Está aqui nesse cantinho, vale 300 newtons. Então, eu já tenho quanto vale essa. E força-peso, dá para calcular, é massa vezes a gravidade. Então, m vezes g. Eu tenho que a normal é mais 300 é igual massa. Ele disse para a gente que é 120. Gravidade vale sempre 10, então 10 vezes 120, eu vou colocar 1.200 como resposta. Quem está somando, passa para o outro lado subtraindo. Logo, a normal é 1.200 menos 300. Então, a normal está valendo 900 newton. Olha só, força-peso, 1.200 newton. Força normal, 900 newton. Essa diferença de 300 newton que está dando é exatamente da Fy que está fazendo parte do sistema agora. Por quê? Enquanto essa pessoa arrasta essa caixa com essa força na diagonal, além dela movimentar a caixa horizontalmente, ela também está ajudando a tirar a caixa um pouco do chão. Logo, ela está pegando parte da força-peso, né, fazendo essa Fy. Por isso que a normal que o chão devolve é menos, porque os outros 300 quem faz é a pessoa, certo? O peso continua 1.200, o chão faz 900 e a pessoa está fazendo os outros 300, né, como cordinha de tração para sustentar a caixa. Então, normal deu só 900. E aí eu posso fazer essa conta agora, aonde eu tenho 300 vezes raiz de 3 é igual a μc vezes a normal, e a normal eu calculei que vale 900, então está aqui já feito. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então μc é igual a 300 raiz de 3 dividido por 900, corta esses zeros com esses zeros, dá para simplificar ali, né? Fica o 3 com 9, então μc é igual a raiz de 3 dividido por 3. Eu posso deixar a resposta assim, ou se vocês quiserem dividir, certo? No vestibular não tem problema, pode deixar em fração e raiz, mas se quiser dividir, o livro já fez, dá 0,58. Então, μc é igual a 0,58, lembrando que coeficiente de atrito cinético ou estático não tem unidade. Então, é só 0,58 como resposta. E aí, está feito mais esse exemplo, tá? Mais uma situação de força inserido aí na força de atrito. Então, analisa direitinho, né? Leva em conta todas as forças que estejam atuando para conseguir responder corretamente as perguntas dos problemas daqui em diante. É isso então. Até mais, galera. Tchau, tchau aí.